Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos e queridas amigas aí da Igreja Adventista do bairro Tancredo Neves, em Salvador, na Bahia. Eu sou o pastor Urias, também sou baiano e fui convidado pela Deise, que é minha prima, a estar gravando esta mensagem para compartilhar com vocês nesta noite. Espero que todos juntos possamos fortalecer a nossa fé através da oração e do estudo da palavra. Uma boa noite, um forte abraço também para todos os irmãos, amigos e amigas aí também do distrito de Santo Antônio da Platina. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 14 e o verso 22 em diante. Nós vamos ler e meditar nessa linda história bíblica onde Deus traz muitas lições a respeito da importância da oração. Mas antes de iniciarmos o estudo da palavra, quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte e vamos falar com Deus. Querido e amado Deus, estamos aqui com a Tua Santa Palavra aberta. Queremos pedir neste momento que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco, nos abençoando, nos fazendo entender a Tua Palavra e que, através do estudo da mesma, a nossa fé seja fortalecida e possamos ter um encontro mais real com o Senhor. Pedimos que tire as nossas preocupações, ansiedades, distrações e que todos que estão assistindo esta mensagem possam estar concentrados na Tua Palavra. Essas bênçãos eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos começar aqui então a nossa mensagem bíblica. Mateus capítulo 14, a partir do verso de 22, nós lemos o seguinte. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Vamos dar uma pausa aqui no verso 22. Logo a seguir o quê? Jesus ele havia passado o dia inteiro trabalhando. E esse trabalho de Jesus, um trabalho evangelístico, ali pregando o evangelho o dia todo, ao final do dia ali, final da tarde, ele faz um grande milagre, também muito conhecido, a multiplicação dos pães e dos peixes, a primeira multiplicação. E a Bíblia relata aqui no verso 21, diz que os que comeram foram cerca de 120 mil homens, além de mulheres e crianças. As mulheres naquele tempo, elas eram contadas como se fossem, por exemplo, pertencente ao marido ou aos pais. Então, quando se faz a contagem ali das pessoas que foram alimentados, não se contam então mulheres e crianças. Acreditamos que tenha sido ali cerca de 15 a 20 mil pessoas ou mais, se considerarmos ali, tem o homem, 5 mil, depois muitas esposas poderiam estar ali, entre outras mulheres. Considerarmos ali pelo menos 2 filhos, e o povo naquele tempo tinha muito mais que isso, mas jogando baixo assim, deveria ter uns 15 a 20 mil pessoas, onde Jesus faz este milagre. E Jesus já havia então trabalhado o dia inteiro pregando a mensagem do Evangelho Eterno. Bom, já teve aquele dia que você está bem cansado assim, que você chega em casa do trabalho, super cansado, e a única coisa que você quer é deitar e dormir, descansar? Pois é, eu acredito que Jesus provavelmente estava assim, bem cansado. E ali depois que acaba de pregar, de fazer aqueles milagres ali, alimentar toda aquela multidão, Jesus manda os discípulos ir adiante, e ele fica ali, como lemos no verso 22, despedindo as multidões. Jesus tira um tempo ali para despedir as multidões, dialogar com as pessoas.
de uma maneira mais próxima, mais individual, e ele vai ali despedindo as multidões, e ali vamos então continuar a leitura a partir do verso 23, onde diz assim: E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Nós vamos ler até aqui, depois continuamos e vamos recapitulando aqui alguns pontos importantes dos versos que nós lemos. Bom, Jesus despediu as multidões, como eu já disse, mandou os discípulos irem à frente. E depois que ele termina de despedir as multidões, o verso 23 diz que Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Essa primeira parte do verso aqui ensina uma coisa muito importante para nós. Embora estejamos às vezes cansados do trabalho ou cansados de estar em casa, né, por causa da quarentena, entediados, já não aguentando mais, cansados dos afazeres de casa, precisamos tirar tempo para estar na presença de Deus. E uma outra lição muito importante que nós aprendemos aqui é que mesmo você participando de um culto, há pouco tempo atrás nós íamos aos cultos públicos, hoje em dia, por conta da pandemia, não podemos ir mais, pelo menos por enquanto. Então vamos colocar aí, talvez você tenha assistido um culto através de uma live, ou através de uma gravação ali no YouTube, como estamos fazendo. Isso não elimina a necessidade de tirar momentos a sós para orar, para estar com Deus. Aparentemente Jesus não precisava orar mais, afinal de contas, ele havia passado o dia inteiro orando, pregando o evangelho ali para aquelas multidões e havia feito milagres. Então vamos dizer que Jesus, espiritualmente falando, já havia feito a sua parte. Mas Jesus nos dá o exemplo aqui de que o culto público, o culto junto com outros irmãos, seja através da presença física ou mesmo assistindo ali pela Novo Tempo ou alguma live, não tira a necessidade de orarmos sozinhos. É muito importante que tenhamos os momentos em comunhão com os irmãos ali, todos juntos, participando, interagindo, mesmo que seja através das redes sociais, mas é muito importante também que tenhamos momentos a sós para orarmos, para falarmos com Deus. Deixe esse verso, esse texto marcado e volta um pouquinho às suas páginas da Bíblia, no capítulo 6, o verso 5 e o verso 6 de Mateus. Capítulo 6, o verso 5 e o verso 6, Jesus diz assim: E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Veja, Jesus, dias antes, ele ensina aqui a importância da oração, e ele diz que quando formos orar, devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e orar secretamente ao nosso Pai. Por que isso?
porque ali é o momento onde nós podemos abrir o coração a Deus, contar os nossos sonhos, nossas frustrações, falar sobre as nossas necessidades, pedir perdão pelos nossos pecados. É o momento onde realmente podemos abrir o nosso coração a Deus. No culto público nós oramos, mas não podemos ter essa abertura para falar com Deus, porque tem pessoas ali, né, assistindo, presenciando junto, e tem coisas íntimas que só você e Deus precisa saber. Por isso a importância de tirarmos momentos a sós. E Jesus ensina isso aqui no capítulo 6, e lá no capítulo 14 ele dá o exemplo, mesmo depois de haver passado o dia inteiro pregando ali o evangelho, falando às multidões e fazendo milagres. Ele tirou momentos para estar a sós com Deus. E você, tem tirado momentos para estar a sós com Deus? Nesse período de quarentena, muitas pessoas reduziram a sua carga horária de trabalho, outros realmente estão parados, estão em casa ou trabalhando em casa e de alguma maneira tem mais tempo para a comunhão com Deus. E você deve aproveitar esse momento para tirar tempo para estar a sós com Deus. Muitos estão aproveitando para descansar, para fazer outras coisas, até mesmo para fazer uma reforminha na casa, uma faxina, mas não esqueça que você precisa tirar tempo também para estar a sós com Deus, para abrir o seu coração a Ele através da oração. Bom, o verso 23 ainda diz o seguinte: em caindo a tarde estava ele só. A última parte do verso diz isso. O que isso ensina para nós? Que a oração de Jesus, embora estivesse provavelmente muito cansado, não foi aquela oraçãozinha de 2 minutos, 3 minutos, no máximo 5, que muitas vezes costumamos fazer, principalmente quando estamos cansados, ou quando já fomos à igreja, já participamos de um culto, já assistimos um culto ali pela Novo Tempo. Então, às vezes pensamos, já assisti uma live, já tá bom demais, faz aquela oraçãozinha de 1 minuto, 2 minutos, e já fiz a minha parte. Jesus dá um exemplo totalmente diferente. O texto diz ali que ele despediu as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho, e chegou o pôr do sol. Caindo a tarde, lá estava ele só, orando ainda. Orando, conversando com Deus, conversando com seu Pai. Bom, então, aqui mais uma vez, nós vemos que precisamos tirar tempo, e tempo realmente considerável para estar na presença de Deus. O verso 24 que nós lemos diz que o barco já estava longe, a muitos estádios. No Evangelho de João, ele descreve ali cerca de 25 a 30 estádios de distância, que vai dar uma média ali de 4,5 km a 5,5 km de distância. Os discípulos já estavam do local onde eles saíram ali, quando Jesus mandou eles irem à frente. E o motivo de estarem tão longe, aqui o verso 24 diz que eles estavam longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O Evangelho de Marcos dá alguns detalhes descrevendo que os discípulos remavam ali e lutavam contra as ondas, e o vento era muito forte, contrário, empurrando os discípulos para longe. Muitas vezes os problemas da vida nos empurram para longe de Deus também. São os ventos contrários que nós temos que enfrentar. Esta quarentena, essa pandemia tem sido um vento contrário para muitos de nós. Não podemos mais estar em contato com as pessoas diretamente. Não podemos mais ter os nossos cultos públicos. Muitos têm perdido seus empregos, ou os que trabalham autônomos não têm conseguido trabalhar, quem trabalha com vendas e tudo mais. Tudo isso tem sido vento contrário. A doença tem sido ventos contrários, e muitas vezes esses ventos têm afastado as pessoas de Deus.
E nesses momentos de dificuldades, de provações, devemos, pelo contrário, não deixar que esses ventos nos afastem de Deus. É o momento de realmente buscarmos mais a presença de Deus, buscarmos estar a sós com Deus, orando, tendo comunhão com Ele, estudando a sua palavra. A vida é cheia de ventos contrários. Talvez você também esteja enfrentando um vento contrário no seu casamento, no seu relacionamento. Pode ser que você esteja enfrentando um vento contrário na educação dos seus filhos. Você criou seus filhos na igreja, nos caminhos do Senhor, e eles estão hoje se afastando. E isso tem te preocupado, tem tirado o seu sono, tem te desanimado como cristão. Talvez tenha também te afastado de Deus. Não permita que isso aconteça. Busque a presença de Deus. Aqui no verso 25, diz um detalhe muito interessante a respeito da oração de Jesus. Quando eu leio esse texto e medito sobre ele, eu fico até envergonhado quando eu comparo o tempo que Jesus passava em oração com o tempo que eu tenho passado. Veja que detalhe interessante que a Bíblia traz aqui. No verso 25 diz que na 4ª vigília da noite foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. Primeira coisa que eu quero dizer para você, linkando aqui com o verso 24, que embora o vento seja contrário, Jesus está disposto a ir ao teu encontro para te socorrer, como ele foi até ao encontro dos discípulos. Jesus, ele é capaz de enfrentar qualquer vento contrário para te ajudar. Se você está sem forças, desanimado diante das dificuldades, busque a Deus, clame a Ele, e Ele irá ao teu socorro. Mas aqui, voltando aqui, a nossa ênfase, que eu queria destacar, a 4ª vigília da noite. Os judeus, eles tinham 3 vigílias que eles contavam. A primeira vigília começava do pôr do sol até as 22 horas, às 10 da noite. A segunda vigília era das 10 da noite, 22 horas, até as 2 da madrugada. E a terceira vigília era das 2 da madrugada até as 6 da manhã. Mas o texto bíblico aqui diz que Jesus foi ao encontro deles na 4ª vigília da noite. Quem contavam 4 vigílias eram os romanos. E as vigílias dos romanos eram o seguinte, eles contavam das 18 horas, a primeira vigília, até as 21 horas. A segunda vigília, das 21 horas até a meia-noite. A terceira vigília contava-se da meia-noite até as 3 horas da manhã, 3 horas da madrugada. E a 4ª vigília era das 3 horas da madrugada, 3 da manhã, até as 6 horas da manhã. Veja, Jesus passou o dia inteiro pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus, cumprindo a missão. Com certeza estava muito cansado. Depois gasta tempo ainda despedindo-se das multidões. Depois sobe ao monte para orar. E de acordo com a Bíblia, Jesus orou até a 4ª vigília. Ou seja, desde o finalzinho da tarde, caiu a tarde, anoiteceu, Jesus continuou orando. E agora, quando Jesus vai ao encontro dos discípulos, era por volta ali então de 3 horas às 6 horas da manhã. Jesus ficou a noite inteira, finalzinho da tarde, finalzinho do dia e a noite praticamente inteira, até quase o amanhecer. Não sabemos se foi às 3, às 4, às 5, às 6 horas, mas das 3 às 6 da manhã era a 4ª vigília. E Jesus passa, então, todo o período da noite a sós orando a Deus. Quanto tempo você tem passado orando a Deus, conversando com Ele, em comunhão com o Senhor? Jesus, o Filho de Deus, olhando aos olhos humanos, não precisava passar tantas horas orando. Se fizermos uma comparação com a vida de Jesus, da vida de Jesus com a nossa, será que nós precisamos orar mais ou menos do que Jesus orava? Com certeza mais.
Com certeza muito mais. E, infelizmente, a maioria de nós não faz isso. Nesta quarentena, as pessoas têm tirado tempo, muitos, para assistir também os seus filmes favoritos, as suas séries. Mas e os momentos com Jesus, com Cristo, com Deus, como está? Meu querido irmão, minha querida irmã, olhe o exemplo de Cristo. Mesmo depois de ter pregado o Evangelho, estado na presença de Deus, agora ele vai sozinho e passa a noite em oração. Mesmo depois deste culto, mesmo depois de assistir um outro culto, uma outra live sobre a palavra de Deus, é importante que sempre você tire momentos para estar a sós com o Senhor. Esse era o segredo de Jesus, de viver uma vida sem pecado, de viver uma vida vitoriosa, porque ele orava bastante. E nós precisamos fazer o mesmo, principalmente diante dos últimos acontecimentos deste mundo que anunciam a breve volta de Jesus. Muito bem, vamos avançar aqui. O verso 26 que nós lemos diz que Jesus chegou até os discípulos e ao verem Jesus andando sobre as águas, eles ficaram com muito medo, aterrorizados e começaram a gritar: é um fantasma! E Jesus aqui no verso 27, o texto diz que imediatamente Jesus tentou acalmá-los e disse o seguinte, olha só, sou eu. Verso 27, mas Jesus imediatamente lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Ao Jesus dizer isso, sou eu, ele está usando aquela expressão eu sou, muito conhecida no Antigo Testamento. Ele usa quando ele vai falar com Moisés na sarça ardente. E Jesus está se identificando com o Yahvé do Antigo Testamento. Ele está dizendo que ele é o Senhor, que ele é o Todo-Poderoso. E ele fala, olha, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus aqui claramente está dizendo que ele é Deus. Lá em João capítulo 8, verso 58, diz que os judeus queriam matar Jesus porque Jesus fala para eles, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele estava dizendo que ele era Deus. E agora ele diz para os discípulos, não tenham medo, sou eu sou Deus, eu sou o Yahvé Todo-Poderoso, não temais. Mas aparentemente os discípulos, além de não reconhecerem a fisionomia, a silhueta de Jesus ali, vendo de longe, ali do barco, acredito por causa das ondas, ainda estava meio escuro, tudo bem. Mas eles também não reconheceram a voz de Jesus. Sabe por quê? Porque no verso 28, Pedro, o líder, Pedro sempre para frente, sempre tomando ali a iniciativa, a atitude, ele responde a Jesus dizendo, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Então isso mostra que Pedro estava com dúvida e os outros discípulos também. E Pedro ali expressa o que todos estavam sentindo no momento, a dúvida, eles não reconheceram a voz de Jesus. Olha, aqui em casa nós temos um cachorrinho chamado Max, um poodle. E um dia, quando eu morava ainda na cidade de Londrina, eu saí com pressa para ir pregar à noite em uma igreja. E sempre a gente deixava ele do lado de fora, assim, na garagem, A garagem era coberta. Quando saímos para a igreja, nós deixávamos ele na garagem. Mas nesse dia eu saí com pressa ali, não percebi, fechei a porta e ele acabou ficando preso dentro de casa e eu nem percebi, fui para a igreja, fui para o culto, preguei. Quando voltei da igreja e entrei dentro de casa, estava tudo escuro, a luz apagada
Quando eu abri a porta, ele estava na sala e eu não sabia que ele estava lá dentro, nem percebi. Saí com pressa, voltei com pressa. Quando eu entrei dentro de casa, que abri a porta, ele avançou em cima de mim, avançou latindo e veio com tudo para me morder. E eu só falei, calma Max, sou eu. Quando eu falei assim, ele imediatamente parou e começou ali no escuro a abanar o rabo. Eu fui e acendi a luz e ele começou a pular ali em cima de mim, todo alegre. Ele reconheceu a minha voz, porque sempre eu brincava com ele, sempre eu brinco, chamo o nome dele, fico brincando, corro para lá e para cá com ele. Então ele reconheceu a minha voz. Os discípulos não reconheceram a voz de Jesus. Talvez, muito provavelmente, porque estava faltando um pouco mais de intimidade com Jesus. Talvez você também não tenha reconhecido a voz de Deus ao falar com você, porque está faltando mais intimidade com Ele. Muitas pessoas ficam em dúvidas a respeito de alguns assuntos, porque não tem intimidade com Deus. Deus revelou a sua vontade, o seu desejo na Bíblia, e muitas pessoas acabam não entendendo, não ouvindo a voz de Deus, ou quando ouvem não entende porque falta intimidade, falta comunhão com Deus, falta estudar mais a palavra de Deus, falta orar mais. Se você estudar a Bíblia, se você orar mais, estudar a Bíblia todos os dias, você vai saber quais são os planos de Deus para você e aquilo que Ele revelou para você, qual é a vontade dEle para você. Uma vez um jovem me perguntou se estava correto namorar com uma moça que não era cristã. E eu falei, é claro que não. E mostrei alguns versos para ele na Bíblia a respeito disso. E ele, aquilo, embora fosse um cristão há algum tempo, parecia que aquilo era algo de outro mundo que ele nunca tinha ouvido falar. E até questionou, tentou dar algumas desculpas, porque está faltando, nitidamente deu para perceber, faltando intimidade com Deus, comunhão com Deus. Ele não estava reconhecendo quais eram os planos de Deus para a vida dele, não estava reconhecendo a voz de Deus. Se você deseja reconhecer a voz de Deus, saber quais são os planos de Deus para você, você precisa ter intimidade com Ele. Você precisa estudar mais a palavra dele. Bom, depois disto, Pedro, ele diz bem claramente que quer ir com Jesus. No verso 28, ele faz um desafio para Jesus, mostrando ali a sua dúvida. Ele diz, se és tu, Senhor, manda, no verso 28. Respondendo-lhe Pedro diz, se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. O verso 29 diz assim, e ele disse, vem. Jesus manda Pedro ir. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido amigo e minha querida amiga. Pedro, a gente sabe da história, depois ele acaba afundando ali, mas Pedro foi o único corajoso, o único que teve a coragem de, no meio daquele vento forte, daquele vento contrário, deixar a sua proteção, o seu conforto do barco para ir ter com Jesus. E então, assim como Jesus, ele andou por sobre as águas. O convite de Deus para você nesta noite é: vai ter com Jesus. Vai ter com Jesus. Como eu disse anteriormente, muitos têm aproveitado a quarentena e passam o tempo todo, o dia inteiro, apenas nas redes sociais, assistindo vídeos, filmes, suas séries favoritas, colocando em dia, né, as séries atrasadas, as temporadas que não conseguiam assistir antes, mas não tem tirado tempo para ir ter com Jesus. E Deus está te chamando. Vem ter comigo. O meu apelo para você é: vai ter com Jesus. Deixe, assim como Pedro deixou o conforto do seu barco, a proteção do barco ali, contra o vento, contra a água, provavelmente muito fria, gelada,
contra aquela ventania forte. Pedro deixa o conforto do barco, a sua autoproteção, e ele vai ter com Jesus andando por sobre as águas. Assim como Pedro, você precisa também ir ter com Jesus. As pessoas têm ido, ir ter com os filmes, com as redes sociais, com o Facebook, com a Netflix e entre outras redes sociais, mas tem esquecido de ter com Jesus. Deixe também o conforto do seu sofá, deixe o conforto da sua cama, deixe o conforto do seu tapete, deixe o conforto ali do seu computador, do seu celular e vai ter com Jesus. Entra no quarto, fecha a tua porta e vai orar a Deus, passar momentos a sós com Ele, assim como Cristo fazia. Vá também ter os seus momentos a sós com Deus. No início do meu namoro, eu via a minha namorada, que hoje é a minha esposa, apenas aos finais de semana. E então eu ficava ansioso ali durante a semana. No trabalho só pensava nela e ficava contando os dias, as horas, os minutos para poder chegar ao final de semana para me encontrá-la. Ficava ansioso. Até sonhava muitas vezes à noite que estava indo encontrar-me com ela. Da mesma forma, nós precisamos ter essa ansiedade por estar na presença de Deus. Esse desejo profundo, essa paixão por estar na presença de Deus, para estar com Ele. Precisamos, assim como Pedro, deixar o nosso conforto, a nossa comodidade, a nossa autoproteção para ir ter com Jesus. Vá você também ter com Jesus todos os dias. Deus está lhe chamando para isso, nestes momentos que estamos vivendo, nesse período de quarentena. Deus está lhe chamando para ter momentos de comunhão com Ele. Bom, eu quero terminar lendo aqui os últimos versos, para a gente fechar aqui a nossa mensagem. O verso 30 diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tocou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Meus queridos, Pedro foi ter com Jesus. Isso não quer dizer que por você ir ter com Jesus todos os seus problemas vão acabar, todas as tempestades da vida vão cessar, não. As dificuldades, enquanto estivermos neste mundo, elas vão continuar. Mas Pedro, no momento onde ele percebeu aquele vento forte, aquela grande dificuldade, ele fez uma oração rápida e sincera: salva-me, Senhor. Costumamos dizer que Deus tem 3 maneiras de responder a oração: sim, não e espera um pouco. Se tem uma oração que Deus responde dizendo sim, é a oração quando você pede por salvação. Senhor, salva-me. Quando você pedir a Deus para te salvar, certamente Deus vai estender a mão para te socorrer, para te ajudar diante de qualquer tempestade, de qualquer vento contrário, de qualquer problema da vida. Mas para isso, você precisa ir ter com Ele. Você precisa orar. Ele sabe do que você precisa, mas você precisa ir ter com Ele. Vá ter com Jesus e certamente Ele estenderá a mão dele para te ajudar, estenderá a mão dele para te salvar. Quero terminar contando uma história bem rápida aqui, muito breve. Diz que um jovem, ele tinha um sonho de ter uma tremenda comunhão com Deus, assim como havia um sábio que morava ali na sua região, tinha um homem idoso, que era famoso por ter uma grande comunhão com Deus, e tudo que ele pedia, Deus realizava. E esse jovem foi à procura desse homem sábio, e o homem morava no alto de uma montanha. O jovem subiu até lá para encontrar-se com este sábio,
E quando chegou lá, ele pediu, olha, eu quero aprender o segredo, como você tem tanta comunhão com Deus, é tão íntimo, tão amigo de Deus, me ensina. E o sábio prontamente, calmamente falou, eu vou te ensinar, me siga. E o jovem foi seguindo aquele sábio pelas montanhas, e ele foi descendo até um local onde havia um rio, uma correnteza muito forte, e o sábio começou a entrar na água e o jovem começou a entrar também, só que começou a ficar fundo, e o jovem ficou meio temeroso, ficou com um pouco de medo e hesitou, e ele falou, você está com medo? Me acompanhe, eu vou te ensinar o segredo da comunhão com Deus. E o jovem então acompanhou. Quando estava no lugar mais fundo, de repente, sem que o jovem esperasse, o sábio segurou na cabeça do jovem, rapidamente, bruscamente, lhe deu uma rasteira e enfiou a cabeça dele na água. E segurou bem firme. E o jovem ali começou a se debater, tentando respirar, não conseguia, até que o sábio soltou e ele subiu assim, desesperado, puxando fôlego, quase morrendo, virou para ele e falou, você tá louco? Você quer me matar? Ele falou, não, eu estou te ensinando o meu segredo da comunhão com Deus. No dia que você buscar a Deus desesperadamente, assim como você buscou o ar para respirar, você vai ter mais intimidade com Deus, você vai ser amigo dele. Você precisa buscar a Deus da mesma maneira que você buscou o ar para respirar, para não morrer afogado. Irmãos, se desejamos não morrer espiritualmente, afogados nas tempestades e nos problemas deste mundo, nós precisamos buscar desesperadamente a Deus, como buscamos o ar para respirar. O texto bíblico diz aqui que Jesus estendeu a mão, salvou a Pedro, ambos subiram no barco e o vento cessou. Breve Jesus voltará e todos os problemas deste mundo cessará. Todos os ventos contrários cessarão e nós subiremos não para um barco, mas para o reino dos céus. Mas para que você suba para o reino dos céus, para um lugar onde não haverá mais problemas, você precisa hoje e todos os dias ir ter com Jesus, buscar a presença dele. Se você deseja ter esta comunhão, essa intimidade com Deus, se preparar para a volta de Jesus, se você deseja tirar tempo para estar a cada dia na presença de Deus, curve a sua cabeça juntamente comigo e vamos orar. Querido Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pelas lições preciosas que aprendemos hoje na Tua Palavra. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor estenda a Tua mão poderosa para nos abençoar, para nos socorrer diante das tribulações e dificuldades deste mundo. E pedimos, ó Deus, que envie Teu Santo Espírito para nos incomodar, para que possamos sentir o desejo forte no coração de passar momentos a sós com o Senhor. Pedimos perdão pela nossa negligência ao estudar a Tua Palavra, ao tirar momentos para Ti, momentos muito pequenos, muito poucos quando tiramos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E confirme em nosso coração o desejo de sermos salvos, o desejo de estarmos cada dia na Tua presença. Fazemos esta oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço para você, que você tenha uma boa noite na presença do Senhor. E não se esqueça, tire momentos para ir ter com Jesus.